Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Donas da Tech Toda. Eu sou Laís, uma mulher branca, cabelos loiros, olhos claros, estou vestindo uma camiseta bege e um óculos. E aqui comigo tem uma host que eu nunca apresentei com ela. Olá! Oi, pessoal, eu sou a Camila, eu sou uma mulher negra, vestindo uma camisa verde, com itens florais nos ombros, cabelo black, castanhos, e nós somos as donas da Tech Toda. A gente vai falar sobre o que hoje? Hoje a gente vai trazer um assunto bem legal, Camis. A gente vai trazer um assunto de RPA. E hoje a gente traz uma empresa junto com a gente, né? A gente tem uma parceria gostosa hoje para apresentar aqui. E representando essa parceria, eu vou trazer a Andressa. A Andressa representa a Oracle, uma empresa de tecnologia bem grande que está fazendo esse episódio junto com a gente aqui. Oi, Andressa, bem-vinda. Obrigada, Seja pessoal. bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. Como a Lai e a Camis bem disse, eu me chamo Andressa Siqueira, sou uma mulher alta, branca, cabelos longos, estou usando uma blusa verde clara e uma saia listrada. E é um prazer, novamente, né, estar aqui com vocês pelo convite. Muito obrigada. Muito bem-vinda. E com a Obrigada. gente também tem a Dandara, que está por aqui. Oi, Dandara, bem-vinda. Olá, tudo bem? Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui. Sou, como eu falei, Dandara, sou mulher alta, branca, cabelos castanhos e estou vestindo um vestido verde. Trabalho na Serasa Experian já tem 2 anos. Seja Muito bem-vinda. bom, Obrigada. bem-vinda. Hoje a gente vai trazer um tema bem bacana, né, Camis? A gente vai falar um pouquinho de RPA, automações e outros temas que forem surgindo aqui ao longo da conversa. Acho que vai ser um papo super bom. 2 pessoas muito gabaritadas para conversar com a gente hoje. Gente, e aí? Quem é o RPA? O que ele come? O que ele faz? O RPA nada mais é do que uma automação de um processo. Então, de vez você ter uma pessoa executando um processo manual, onde ele é repetitivo, essa pessoa tem que executar todo dia, ou uma vez na semana, uma vez no mês, a gente faz com que uma automação execute esse processo. Então, resumidamente, é isso. E como a Dandara foi perfeita, só vou complementar com os 2 tipos que tem hoje em dia de RPA que vocês podem encontrar ou desenvolver, enfim, ou trabalhar. Que são os RPAs assistidos e não assistidos. Exato. Ah, então agora você vai ter que falar um pouquinho mais sobre isso. Bem pontuado. Quando a gente fala de RPA assistidos, a gente está falando ali de um RPA, uma automação que vai facilitar o seu dia a dia ali de trabalho, mas que ainda assim vai depender de uma ação sua, seja para complementar alguma coisa ou para aquele RPA estar auxiliando no seu dia a dia. E quando a gente fala do não assistido, é justamente ao contrário. Ele vai ser ali autônomo, individual, e aí você pode fazer o que a gente chama de triggers, né? Então, colocar um gatilho ali para ele começar e parar quando aquela tarefa finalizar, ou agir por conta própria. Então, como a Dandara já explicou o termo, só as diferenças entre um e outro, né, que a gente pode encontrar. Exato. Então, a gente vai fazer um desenvolvimento que ele vai repetir o que o ser humano faz ali. Ele É vai isso. trazer... Ele vai facilitar o meu dia a dia. A gente tem algumas pessoas que já trabalharam comigo que falam assim, eu sou preguiçoso, eu gosto que a máquina faça para mim. Então, se ela pode fazer, ela vai fazer. E o RPA, então, ele vai ajudar a gente nisso. Exatamente. Então, você pega uma task que ela é repetitiva e você automatiza. Ah, legal. É isso. Legal. E quais, assim, olhando para isso e olhando para o mercado, né? Tudo, assim, a gente está falando na indústria, a gente está falando em escritório, a gente está falando tudo isso. Aonde que a gente... Agora é sensibilidade, né? Nosso feeling aqui, nosso, Sim. né, sentimento, vamos dizer assim. Onde que mais a gente vê ele sendo utilizado? Eu acho que a Dandara é bem específica no time dela, ela pode falar um pouquinho. Eu acho que a Andressa, ela traz um pouco de abrangência diferente. Eu acho que a gente podia... Conta um pouquinho pra gente nos 2... Em que vocês 2 atuam hoje, né? Tá. O que mais a gente usa o RPA ali no ramo que vocês estão hoje? Bom, começando aqui dentro da Experian, você pode automatizar qualquer processo administrativo. Então, a ideia do RPA ele surgiu justamente para automatizar os processos administrativos onde você não tinha automação. Eu atuo hoje na área de finanças, mas você pode aplicar isso em diferentes áreas. Na área de RH, também em outras empresas como Telecom, você também consegue automatizar o processo do 5G, por exemplo, que foi feita uma automação. Então, em diferentes áreas, voltado para qualquer processo administrativo que seja repetitivo.
Pegando um pouco do que eu trabalho hoje, inclusive eu esqueci de falar, mas eu sou o Cloud Solution Engineer hoje na Oracle, ou seja, engenheira de soluções em nuvem, então eu trabalho muito com essa parte de trazer o que tem ali no ambiente local, do pessoal para a nuvem. Como você disse, da forma mais abrangente, pelos lugares que eu já passei, vai muito de você automatizar uma tarefa mais simples, mas que faz uma baita diferença na vida do usuário final ou da Exato. pessoa que está ali tendo que colocar dados numa planilha de forma repetitiva ou gerar relatórios que sempre vão ter a mesma entrada. Isso. Então, vai muito disso até um mundo onde você pode usar o RPA para automatizar muitas integrações e conversar um mundo velho com o mundo novo. Então, eu vejo esse comparativo pelos lugares onde eu já passei e atualmente como engenheira de nuvem. Acho que muito comum utilizarem hoje o RPA como uma integração. Então, para você desenvolver uma integração, existe um custo muito grande e um tempo muito grande. E aí, o que as empresas geralmente utilizam para conseguir fazer essa integração mais rapidamente e continuar um projeto de integração, eles criam um RPA e, a partir desse desenvolvimento, eles fazem a integração mesmo, no segundo momento. E no nosso dia a dia, né? Da pessoa que está ali trabalhando, está numa empresa, sei lá, está num hospital, banco. Quais são as situações que a gente utiliza mais o RPA? Olha, vou falar por experiência própria, que eu lembro que a gente estava tendo uma conversa antes, na call, que eu lembro que a Lu comentou, de processos onde você tem que ficar ali preenchendo planilha doidado, inserindo dados, fazendo as mesmas coisas de forma repetida e com grande Sem volume, valor né? Sem agregado, valor. de Tipo assim, repente. como que eu vou focar na minha tarefa de valor, que é crítico, que eu tenho que entregar, se eu tô tendo que fazer todo esse trabalho por fora, né? Então, no meu dia a dia, eu lembro de trabalhar numa empresa que era exatamente assim. E aí, eu coloquei essa parte da automatização para justamente fazer o trabalho que não agregava tanto valor, assim, no que eu precisava realmente fazer no fim do dia. Então, é um exemplo simples, assim, que a gente imagina, mas que pode ser feito de uma forma mais simples, desde com uma ferramenta que a própria empresa já está disponibilizando, ou linguagem de programação, que eu sei que a gente vai entrar nesse assunto dessa frente, mas dá para fazer assim com coisas simples. Exato, pegar uma informação de uma nota fiscal, por exemplo, e Exato. inserir dentro de um RP, de um programa como a Oracle, ou para fazer essa automação. Então, de vez de alguém ficar pegando uma informação de um contrato ou de uma nota fiscal, a gente cria uma automatização que pega essa informação, pode ser de um banco de dados, de algum outro sistema, ou de uma planilha, e insere dentro de um outro sistema. Ou extrai essa informação de um sistema e gera um reporte final para uma área de negócio. Então, vou trazer qual que é essa fofoca aí desse call. Acho que você não estava, né, Dandara? Eu vou contar essa história. Eu trabalhei muitos anos em consultoria de TI, né? Muitos, assim, 16 anos numa consultoria de TI. Lá nos primórdios, eu não vou entrar em detalhes de datas, né? Porque eu acho que essa menina devia ter 5 anos nessa época. Mas lá nos meus primórdios, né? Lá atrás... a gente tinha que preencher, a gente tinha que entrar num site e preencher todas as atividades, hora a hora, de todos os dias do mês, o que a gente tinha feito ou não tinha feito. Aquilo era um terror na nossa vida, gente, na boa. Passei por isso Aquilo também. era terrível. Aí sabe o que a gente fez? Meus primórdios do RPA. A gente criou um VBAzinho dentro do Excel. Aí cada um tinha planilha, preenchia certinho a planilha do Excel e ele ficava, copia daqui, aí ele abria o site e copiava no site, Olha, colava no site, copiando aqui e colava no site. Cada um tinha a sua planilha, a gente deixava um computador ligado o dia inteiro, executando aquilo. Foi meus primórdios do RPA. Mas olha só, destinando tempo para o que era mais importante. Lógico, Exato. lógico. A gente colocava na planilha, ficava muito mais fácil, né? Você manusear ali a planilha. E aí, depois, a máquina ficava lá o dia inteiro executando pra gente o Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. E a gente ia trabalhar em outra coisa, né? Fazer o que a gente precisava fazer. Sim. Mas era top. Mas é isso Foi uma mesmo. mudança drástica na nossa Imagina. vida no dia que a gente fez aquilo. Foi, assim, drástica. Até do ponto que você comentou, às vezes tem dias que a gente tá meio assim, né, e não quer... E justamente o RPA, ele também vem com esse ponto, a gente tá falando dos objetivos, de minimizar erros. Porque Também. é uma Bom máquina, ponto. é um software que tá Perfeita. treinado para isso, fazer isso, e às vezes ele pode até aprender se tiver algumas outras coisas embarcadas, mas ele tá ali para isso. Então, ele vai minimizar um erro que talvez vai acontecer, a gente é humano, Uhum. e aí, né, deixa
toda essa tarefa chata para ele. Então, Exato. Maravilhoso os isso, você objetivos colocou também isso. minimizar Realmente os é um erros. objetivo muito forte. A gente minimizar erros, foi ótimo. Exatamente. Bom, e vocês falando sobre RPA, mas e aí? Como que é isso realmente no dia a dia do desenvolvedor ali? É uma ferramenta? Como que funciona isso? Acho que Dandara pode falar do dia a dia dela. Eu posso falo explicar um pouquinho. das arquiteturas. Então, o dia a dia, você precisa primeiro ter alguém que tem uma tarefa. A partir do momento que existe essa tarefa, a gente vai sentar. Então, geralmente é dividido em 3 partes do processo. Primeiro é levantar esse processo, fazer todo o detalhamento desse processo, entender todas as regras que envolve. A partir disso, tendo esse levantamento desse processo, a gente traz para um time de desenvolvimento, arquitetos, time de dados. Então, a gente monta uma estrutura, uma arquitetura. Fazendo isso, o desenvolvedor começa a fazer o desenvolvimento do projeto, tudo assistido com a área de negócio. Terminou o desenvolvimento, a gente testa, como se fosse entregar um software mesmo, voltado mais para a questão de automatização. Terminou os testes, a gente move esse robô para produção, deixando esse robô funcionando. E aí pode ser numa máquina de produção, num ambiente controlado, ou pode ser até na máquina da pessoa, executando ali com a ajuda dela. E lembrando, né, que se você não tem um mapeamento do processo, do que você executa ali no seu dia a dia, não adianta você querer implementar um RPA lá que não vai funcionar. Exato, e as regras elas precisam ser definidas. Então, o RPA ele segue uma ordem de passos. Caso você não tenha essa ordem bem definida, ele vai acabar executando algo inesperado. Acho que também é importante esse ponto que vocês comentaram do planejamento inicial, porque às vezes nem toda tarefa vai servir para um RPA. E aí você vai ter pontos de falha que você vai ter que adaptar. E começando do zero, eu acho que o ponto principal é escolher até mesmo metodologias ou coisas que envolvam aí, né, o universo, para ter ali o melhor direcionamento do que aquela tarefa vai fazer ou não, e a partir daí escolher as tecnologias. Aí falando de, como eu sou arquiteta, engenheira no coração, falando de ferramentas, né? Então, se isso vai ficar em nuvem, que tecnologia por trás, que linguagem, se eu já vou pegar isso pronto numa nuvem, né? Ou se eu vou codificar ali no meu ambiente local. Então, acho que são as primeiras coisas que a gente tem que analisar. E tudo isso é bem importante para definir custo, né, recursos. Isso mesmo. Aproveitando, então, qual que é a melhor ferramenta para a gente desenvolver ele? Aquela resposta depende. Então, o meu depende, vocês estão fritas, porque eu vou falar assim, então vamos explorar um pouquinho esse depende. Bom, existe, eu acho, algumas ferramentas de mercado, mas, como eu falei, depende muito do que você quer fazer e a questão de custo, de budget, então isso também interfere. Mas hoje as principais ferramentas... Se o seu dinheiro fosse infinito e seus braços fossem infinitos para você desenvolver, qual que é o melhor? Você olhando na sua cara, dos sonhos. Eu preciso entender o processo que a pessoa quer que eu faça. Hoje, por exemplo, a gente utiliza diferentes ferramentas aqui dentro. Eu já trabalhei com as principais, que hoje é Automation Anywhere, UiPath e Blue Prism. Então, as 3 ferramentas são as líderes de mercado e elas já vêm há um bom tempo. Existem outras e todas elas têm diferentes pontos. Então, é muito relativo ao que você está fazendo naquele momento, tá? E aí você pode integrar com outras soluções. Sim. Então, existem ferramentas além do que a Dandara comentou, né, do UiPath, que é bem conhecida, quase todos se integra a outras ferramentas de integração e tudo mais, mas também existem ferramentas aí, falando de Oracle, mas tem o Integration, e dentro dele você consegue ter um mundo onde você tem um RPA para automatizar as coisas, mas também conversar com legados, coisas que estão lá fechadas numa caixa preta há 1000 anos e ninguém quer mexer, mas às vezes você precisa trazer dados disso para cá. E é difícil de comunicar, às vezes, o mundo novo com o mundo antigo. Então, tem outras ferramentas... Bem difícil. Muito difícil. Não só da Oracle, como é de outras nuvens também voltada para a integração. E aí traz dentro o RPA, que é o que eu mexo bastante, conheço e desenvolvimento. E a linguagem? Então, de desenvolvimento, gente. Linguagem de desenvolvimento. Então, cada uma tem uma linguagem própria. Quando a gente fala de UiPath, Automation Anywhere e Blue Prism, cada um tem o seu formato. Então,
É óbvio que se você tiver uma lógica de programação, que é o principal ponto que um desenvolvedor tem que ter, ele se adapta a cada uma dessas ferramentas, tá? Mas uma tecnologia que também é utilizada muito com RPA dentro da plataforma é o Python. Então, a gente tem muito desenvolvimento hoje integrando o RPA com o Python para fazer essas automações, É tá? uma linguagem que está altíssimo Exato. uso, né? No dia a dia de hoje. Mas cada ferramenta tem um jeito de programar, tá? Então, é específico de cada ferramenta. Mas também tem a questão hoje em dia do no-code e do low-code, né? Que ajuda muito trazer essas ferramentas para a área de negócios que às vezes não tem essa skill, não tem exatamente um desenvolvedor ali pronto para isso, mas tem fluxos. Agora explicando, né, rapidinho, quando a gente fala do low-code, quase não tem o desenvolvimento próprio ali de uma linguagem Python, Java, de programação. E quando a gente fala do no-code, é nada. É só o arrastar e arrasta e soltar. cola, né? Exato. É. Meu mundo Adoro. perfeito. Sonho. adoro. Mundo Sim. ideal. Mas mesmo para fazer isso, eu acho que tem uma coisa importante por trás de no-code, Sim. né? No-code não é agora do RPA, ele está vindo para o mundo do RPA, mas é algo que a gente já tem no mercado aí. Tem uma coisa muito importante, e é o que vocês falaram anteriormente. Se você não tem um fluxo bem pré-definido, se você não sabe o que você quer, vai ser catastrófico. Sai um vai sair um monstrinho, vai sair um exato. monstrinho. Você vai fazer algo que vai ser uma porcaria. É isso. Então, você tem que ter regras bem definidas, você tem que saber o que o seu processo faz. E também o robô fazendo é um pouquinho diferente do que o humano fazendo. Então, a gente tem que prever algumas situações de exceções sistêmicas que pode acontecer. Por exemplo, tentei acessar um sistema e o sistema está fora. Naquele momento, o que eu faço? Talvez o humano, ele vá tentar depois de 1 hora. Mas e aí, na execução? Eu vou tentar 1 vez, 2 vezes? O que eu tenho que fazer? Então, essas regras também têm que ser definidas dentro do processo, que a gente faz automaticamente, mas às vezes a gente não pensa. E aí, para um robô, isso precisa estar bem definido. desenhadinho, né? E até eu esqueci de comentar quando a gente falou do que é primordial, que eu lembrei agora. Mesmo que você teste, o monitoramento contínuo também é muito importante, porque você tem que estar ali a par. Sempre vai ter uma surpresa. Por mais bem planejado e definido que aconteça, é uma tecnologia, é algo que pode acontecer. Então, acho que o monitoramento contínuo também dentro do planejamento, antes mesmo desse RPA ser criado, é muito importante. Para você saber como lidar, né? Fazer o troubleshoot, se alguma coisa acontecer ali de errado, e ser rápido na recuperação. Eu ia te perguntar sobre a criação de um RPA a partir do zero, mas eu vou aproveitar isso que você acabou de falar. Então, quais são as boas práticas para a gente criar um RPA? E, assim, pode ser que sejam as mesmas de um desenvolvimento normal, de qualquer outro tipo de desenvolvimento. Mas vamos trazer o RPA aqui. Quais as boas práticas que a gente enxerga aqui? Você quer começar? Eu Tô quero explorando vocês hoje. Eu quero. É porque eu acho que assim, o planejamento tudo, né? é tudo. Lá no início, desde a Primordial. parte primordial, da parte de negócio, entender qual o problema, quais as tasks, né, as tarefas ali a serem executadas, que problema vai resolver. Trazer mesmo frameworks que a gente conhece, metodologias para dentro disso, e aí ver a parte da tecnologia, da ferramenta, o time estar integrado, né? Às vezes a gente fala que a ferramenta, a tecnologia é difícil, mas pessoas também são bem difíceis de lidar e estar no processo, então eu acho que é o primeiro ponto. Aí a gente pode... Eu acho que no início existia muita resistência das pessoas quererem realmente detalhar o processo e fazer com que isso desse certo. Mas depois do tempo que a gente começa a realizar automações e as pessoas veem o benefício, então elas começam a detalhar melhor, começam a entender que aquilo lá vai facilitar a vida delas. E aí, pensando na questão de quais as boas práticas, é ter todo esse levantamento mapeado. Eu acho que na parte de dev, segue todas as boas práticas que a gente tem para TI, para qualquer desenvolvimento de algum software, de algum desenvolvimento. Mas também a parte de logs, eu acho importante ter parte de screenshots, pegar o erro, por exemplo, aconteceu o erro, ter alguma coisa que tire o screenshot da tela para ver o que aconteceu e aí o time de produção poder atuar. E como você estava falando, processos são vivos, os processos na empresa eles trocam. Então também saber mapear quando esses processos vão ser alterados para que a gente altere o desenvolvimento para que quando esse processo for realmente entrar em produção novo, a gente consiga ter um novo desenvolvimento. Tem uma perguntinha aqui que a gente não discutiu antes, mas você falando aqui, me veio aqui na lembrança. Puxando um pouquinho aqui para o meu lado, que eu atuo aqui na área de segurança da informação.
Tem segurança da informação no desenvolvimento, no Tem. teste, monitoramento? Tem alguma ligação? Então, o que a gente faz hoje, tá? Quando a gente faz todo o levantamento do projeto, a gente precisa mandar para o time de segurança entender se aquele projeto vai ter algum impacto na empresa. Então, a gente manda essa demanda para o time de compliance, de segurança, governança, porque a gente está trazendo dados, está transitando dados aí dentro. Então, a gente precisa ter esse controle, sim. Então, a gente faz todo esse mapeamento, pega todas as aprovações necessárias para aí poder colocar esse processo realmente em produção, rodando em uma máquina. Nossa, que show. E falando da parte mais infra, também observo que tem na escolha da tecnologia, mesmo que isso vai rodar numa coisa que já está pronta, né, um RPA em nuvem, de empresas que já oferecem isso pronto, você tem tudo por trás também ali na tecnologia, sei lá, se isso vai rodar num ambiente em nuvem, se a criptografia vai estar em trânsito e armazenamento, se por trás vai ter algum tipo de scan de vulnerabilidades daquela máquina, daquele host, ou mesmo estando por trás, né, o cliente final, às vezes não vai ver, mas quem está oferecendo tem toda essa preocupação de construir um ambiente que esteja ali autoescalável, acessível, mas puxando para a parte de segurança, tem todos esses detalhezinhos que às vezes a gente nem imagina. Né? Exato. E aí existem empresas onde você tem que passar pelo comitê de arquitetura também esses projetos. Não é todas, depende de como é a estrutura da sua empresa, mas tem empresas que você passa no comitê para poder levar esse projeto para produção. Uma coisa que a gente fez nesse ano, a gente tirou os processos que executavam aqui no Brasil e a gente levou lá para máquinas lá do time de fora. E aí a gente teve que passar pelo comitê de arquitetura mostrando toda essa infraestrutura que a gente estava fazendo movimentação. O que rodava, ver né? LGPD, ver questão de governança dos dados, como que ia ser feito, liberação de firewall. Então, todo esse processo tem que ser feito, tem que ter muito cuidado. Maravilhoso. Eu já sei que vocês trabalham em estruturas mais globalizadas, né? O time de cada uma. A gente sabe que, como vocês já se apresentaram, são áreas distintas, Sim. mas eu sei que são estruturas globalizadas. Trazendo um pouco o que a gente estava conversando agora sobre as melhores práticas e tudo mais, a gente falou muito em planejamento, a gente falou muito em desenho, né? Da necessidade. Eu vou direcionar primeiro para você, depois você traz para a gente também a sua experiência nisso. Mas eu já trabalhei com time de fora. Eu já trabalhei. Eu já trabalhei com o time da Índia, eu já trabalhei com o time dos Estados Unidos. E eu tinha muita dificuldade, porque... mas aí eu estou falando... Né, era outro tipo de solução e mostrar para eles algumas coisas que acontecem aqui no Brasil que são extremamente diferentes lá fora. Sim. Se a gente sabe que o segredo de um projeto, o segredo de uma demanda aqui é o planejamento, né? A gente ter um desenho bem especificado, a gente ter um plano bem digerido, bem desenhado, como que é essa ligação lá fora? Como é que você consegue lidar com este grande desafio que é conseguir passar lá para fora tudo que você precisa ou não? Como é que é essa relação com o time de fora, assim? Até alinhar a expectativa, né? Isso. A gente hoje, o time é formado não só por brasileiros atuando lá fora, mas a gente tem pessoas de UK, de Londres, e a gente tem pessoas também na Índia. Então, todo esse time, ele tem que estar muito alinhado de como passar essa mensagem, seja de levantamento de projetos, seja durante o desenvolvimento e em produção. E isso leva tempo até você passar para o time explicar, olha, quando a gente vai começar numa área nova, a gente senta, explica como a área funciona, explica como vai ser esse desenvolvimento, a gente tem que alinhar as expectativas, são diferentes culturas, é um ponto muito importante, então você tem que saber lidar com isso. Tem pessoas que não ligam câmera, tem pessoas que ligam, e essa interação para criar esse relacionamento é complexo. Mas com o tempo, explicando, entrando em caos, entrando no contato com eles no dia a dia e explicando como que vai ser o processo, eles acabam entendendo, tá? Mas existe. E um outro ponto também de ter um time global é a hora de trabalho. Então, às vezes, vão ter momentos que é um desafio. E aí você tem que, às vezes, entrar de noite, às vezes mais cedo. Então, e aí isso gera uma demanda. E conversando com eles, eles vão entender em algum momento, tá? Mas... Concordo. E... Diferente da Dandara, que a gente estava conversando, tem mais experiência, né, com esse time global. O nosso time, onde eu trabalho,
atualmente, né? Faz alguns meses que a gente teve essa virada, então agora a gente está sendo um time lá, trabalhando em conjunto com outras pessoas, né? Aqui da América Latina. E aí tá sendo justamente isso, na base da conversa. Porque como são culturas diferentes, às vezes a gente tem uma vontade assim. Eu mesma sou um pouco mais acelerada, então... quero ajudar a resolver, tal, estamos no desenvolvimento, tá dando erro. Abre aí, entra na call, vamos conversar, tal. E às vezes eles querem vamos no Slack, vamos mandar uma mensagenzinha. Mas tudo na base da conversa. E aí tá dando certo, sabe? Tentando aliar as expectativas, falando assim, não, mas dessa forma a gente vai mais rápido e dá mais certo. E aí eles entendem. Mas eles também me ensinam, né? Então, acho que é uma troca como comunicação é tudo. Não tem. Mas você sabe o que eu tinha muita dificuldade lá com os times de fora? Eu vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, a gente tem... A Camis tem o CPF, né? Todo cidadão brasileiro tem um CPF. E tem uma conta do banco. E ela tem, vamos supor, um crédito naquela conta do banco, né? O seu crédito lá. Você pode, né? Você tem um score e um crédito naquela... Lá fora, isso é diferente. E aí, eles tinham muita dificuldade de aceitar que aquilo era daquele jeito. Eu falava, não, mas você tem um número só, e aí vai definir, e aí a gente fala, não preciso ter o número atrelado à conta, né? Porque eu sei que o score de crédito dela, ela no mercado, é definido por quem ela é, e não por aquela conta X, a outra conta Y. Então, eu tinha muita dificuldade com isso. Né? Vocês chegam a ter esse tipo de dificuldade na hora de apresentar a solução, assim. Falar, cara, isso aqui é o que o cara precisa. E eu não sei, porque aí, como são soluções de automação... Pode ser que, né, a cabeça das pessoas que estão desenvolvendo é diferente. Elas sabem que qualquer lugar pode ter qualquer tipo de atividade sendo executada que a gente precisa automatizar. Você chega a sofrer esse tipo de coisa ou não? Um ponto importante falar aqui é que existem áreas hoje globais na companhia que elas tentam padronizar esses processos. Nem tudo vai ser padronizado. Tem processos muito específicos de cada área. Então, a gente tem um time no global que faz essa questão de padronizar todos os processos. O que acontece? Como a gente está automatizando um processo de uma região ou um processo global, a gente vai se atrelar àquele processo em si, então não existe essa eu não entendi como que funciona, ou a gente querer questionar o processo em si. Então, a gente tenta entender se esse processo ele pode ser padronizado para todas as regiões e aí a gente faz um projeto maior. Caso não é possível, a gente vai fazer o que eles realmente precisam, mas óbvio que tentando melhorar esse processo. Então, acho que por estar automatizando o processo, a gente é mais tranquilo. No meu caso é um pouco mais diferente, porque como eu não trabalho desenvolvendo interno, né, para a empresa, em si a gente trabalha desenvolvendo e apresentando soluções para os clientes. Então, acaba que a gente tem que fazer primeiro o trabalho de casa, todo mundo padronizado, né, de uma forma que o mesmo tipo de solução de RPA, de integração que eu vou vender aqui no Brasil, tem que estar vendendo ali em outros países. Então, isso é mais padronizado, de uma forma geral. Você cria soluções de prateleira de RPA. Exato. Então, que legal. E também entender um pouco do ambiente do cliente, né? Mas sempre seguindo ali o mesmo padrão, né? Usando ferramentas internas ou open source, alguma coisa assim. Mas não tem muito por onde fugir, né? Porque eu que estou prestando ali o serviço. Então, o seu time cria... Desculpa, agora eu mudei um pouco, né? Fiquei curiosa agora. Mas o seu time cria ali soluções de prateleira, de automação. Sim. Em nuvem ou não? Em nuvem, quase sempre. Cloud, né? Ou projetos que já vão nascer em nuvem, ou que estão ali no ambiente local, né? No data center, enfim, no ambiente do cliente. E eles querem modernizar migrando. Né? Então, pode ser um desses dois casos. E aí, a gente ajuda com a melhor ferramenta, com o que faz sentido para ele, né? Porque, às vezes, ele quer um mundo, mas o time é pequeno, não está treinado ainda. Então, a gente vai dando esses auxílios. Pegando esse... Eu ia perguntar. Pode perguntar você. Eu já sei até o que você vai perguntar. Pegando esse gancho. Dá para colocar o RPA, dá para construir um RPA em qualquer infraestrutura? Dá. Ou como dá. Não, mas é legal, porque assim, você pode começar, como a Dandara comentou, do zero no seu desktop, né? Fazer uma automação ali que melhore seu dia a dia, né? O seu trabalho, sua vida. Mas também, pensando no mundo aqui de escalabilidade, ou seja, eu conseguir crescer isso de uma forma saudável e que esteja 100% disponível,
Hoje a gente tem bastante soluções em nuvem, né? Então, falando um pouco do on-premises, você pode começar isso do zero numa máquina, num ambiente ali que você já conhece, ou já, mesmo estando no on-premise, usar uma ferramenta que já oferece o RPA como serviço, que é uma coisa que eu comentei, mas agora só deixando claro, e aquilo já vai estar pronto, já vai estar entregue para vocês só vão customizar ali a lógica de negócio, né, as tarefas, mas por trás está tudo pronto. Ou até mesmo você pode criar isso do zero em nuvem, que aí é uma das coisas que a gente mais faz, que é entender o que o cliente tem, o que ele quer automatizar e qual ferramenta em nuvem ele tem que construir isso do zero. Mas é totalmente possível que esses dois mundos existam e coexistam também juntos. E se conversem. E se né? Converse. E como é que a gente faz a criação do zero? De uma, vamos dizer, offline ali. Você vai fazer, né, local, on-premise, local. Então, eu preciso o quê? De um... E aí, a gente pode até usar um de parâmetro, sei lá. Vamos usar da Oracle. Eu adoro Oracle em nuvem, né? Então, vamos usar do em nuvem e um local. Vamos dar um exemplo Pode aí. começar. Vamos lá, da nuvem, vamos lá. Se eu Ó. quero fazer, eu abri uma startup aqui e eu preciso criar uma automação aqui e eu tenho o menino da TI, ele vai fazer isso para mim. Como é que ele vai fazer isso para mim? Ó, o menino da TI, falando na nuvem, ele vai lá. Ou a menina da TI, a menina menina da da TI. TI, por favor. Vai lá, vai logar na sua conta em nuvem, que seja Oracle, multi-cloud, não tem problema. Sem logins. Vai logar na sua conta. Mas se for Oracle, Melhor. né? Mais bacana. Vai logar. A gente tem, agora falando do que eu trabalho, né, que eu conheço mais no meu dia a dia, uma ferramenta de integração que faz esses processos de RPA, BPM e tudo mais, como eu falei, que conversa esses dois mundos, com o ambiente todo, que a gente falou do planejamento, né, entendendo que tarefa que eu vou automatizar e fazer, seja um copy-cola, seja uma inserção de dados para sair alguma outra coisa. Eu vou habilitar essa ferramenta que está lá no menuzinho existente. O legal de estar em nuvem eu não vou ter que me preocupar em subir uma VM e ir lá pessoalmente, ligar o cabo, instalar algumas coisas necessárias, não vou precisar fazer toda uma configuração raiz, isso já vai estar pronto. Então, eu vou focar no meu passo a passo, como se fosse uma esteirinha mesmo, sabe? A ferramenta hoje já te dá essa praticidade. Aquele próximo. Exato. Então, Next, como, né? E aí, logando na ferramenta, você vai colocar cada um desses passos como se fosse uma das regras de negócio ali, né? Do que faz sentido. E aí, você vai escolher se isso vai ser assistido ou não, do exemplo que a gente deu no início. Então, se isso vai depender eu começar o start ou automaticamente. E com esse processo bem definido, é só colocar para rodar, porque já vai estar no ar, toda a infraestrutura adjacente também. Então, em tese, é simples, sabe? Quando você tira essa parte de gerenciamento da nuvem. Aí, no on-prime, você... O que acontece hoje aqui, a gente tem um time de TI lá fora que dá um suporte para toda a nossa infraestrutura. Então, hoje, se pegar o meu time, ele acessa a máquina que o time lá de fora deu acesso. Então, ele acessa essa máquina, pega toda a descrição do projeto, entende, monta o desenho dessa solução e aí ele começa a fazer esse código. Hoje, dentro da Serasa Experian, a gente utiliza Automation Anywhere e também Python. Então, a gente faz essa integração. Pode ser que eu seja 100% em Automation Anywhere ou eu utilize os dois para fazer o desenvolvimento. Então, o desenvolvedor vai entrar dentro dessa máquina, vai entender o processo e vai começar a fazer o código em si. Pode ser dentro da automation ou os dois, transformando todas aquelas descrições, aqueles passo a passos no sistema, no RPA em si. E aí depende do que ele vai acessar. Então, imagina que eu preciso acessar o Oracle, eu preciso acessar um banco de dados específico, que não seja o Oracle. Então, eu tenho que acessar esses outros sistemas e eu preciso ter eles instalados nessa máquina virtual para poder fazer o desenvolvimento. Então, também preciso instalar. Quem você instala... tem uma maior gestão ali, né? Isso. E você precisa, tudo instalado aqui localmente, né? Lá quando a gente... E aí, eu usei o meu exemplo da startup, né? Eu tô usando uma startup. Eu não precisaria... Se eu for para uma escolha local, se eu quiser montar o meu servidor, eu vou ter que ter um servidor, vou ter que instalar o servidor da ferramenta, vou ter que colocar tudo ali para eu poder desenvolver, para a menina da TI poder desenvolver em cima daquilo, né? Isso mesmo. Eu tenho todo esse background aí de infraestrutura que eu preciso criar localmente. Isso. Isso é importante. Dá pra falar que um é melhor que o outro, gente? Eu acho que
Não dá, eu acho que não dá pra falar que é melhor, porque depende muito do contexto ali da equipe que tá inserida e da necessidade, né? Então, você pode ter uma equipe muito grande que dê conta de tomar conta de tudo isso, de instalar, de estar de olho, monitorar, porque esse ambiente também tem que ser monitorado, tanto dentro da RPA quanto o hardware, o fora, né? Pra tá a saúde tudo ok. As escolhas são, quero ganhar mais tempo em algumas coisas, ou Nem sempre. Dinheiro, tem algumas tem balanças algumas que a gente coisas, coloca, né, exato. para a solução normalmente. E nem sempre você precisa um carro de Fórmula 1. Não, isso é super importante, né, a gente abordar. Depois a gente Sim. pode falar um pouquinho sobre isso. Eu vou até mais tarde, mas agora eu tenho outras perguntas na minha cabeça. Eu tô guardando aqui. Dentro da experiência de vocês até agora com a RPA, quais as barreiras e os desafios maiores que vocês foram vivendo ao longo desse tempo? De RPA, tá? Não da TI como um todo, senão a gente vai ficar aqui uns 3 dias falando. Mas, assim, vivendo dentro da RPA, quais foram as barreiras e os desafios maiores que vocês encontraram? Eu acho que no início, eu já venho trabalhando com RPA já tem uns 5 anos. Eu acho que no início é fazer as áreas de negócio entender que isso não vai tirar o trabalho das pessoas. Eu acho que esse foi a principal barreira e eles entenderem de que eles precisam passar esse processo para que eles realmente façam tarefas que sejam importantes. Então, acho que essa foi a principal barreira que a gente teve no início, não sei. Deve ser bem difícil mesmo. No Você meu tá caso. lidando com as pessoas. Também. Você vai Isso. automatizar, mas se, por exemplo, a Camila faz um processo, eu vou ter que chegar nela, porque o chefe dela tá querendo automatizar, e eu vou ter que abordar ela e falar, Camis, o que você faz aqui? Ela vai falar, mano, você quer mexendo na minha vida aqui, né? Quem te mandou aqui? É seu chefe, ainda pior ainda, né? Pegar a Ai, pessoa ali nossa, desprevenida, deve né? ser Assim. muito difícil. Acho que esse foi o principal ponto no início. E aí depois, acho que uma outra barreira é realmente fazer o detalhamento do processo. É realmente pegar todos os erros, todas as regras que precisam ser colocadas. Porque Tá? você precisa colocar o caminho feliz e precisa colocar os problemas que você vai ter que encontrar ali dentro, né? E geralmente a área de negócio passa o caminho feliz. E aí? Mas é normal, né? Você vai pegar e falar, eu tenho que vir aqui, pego minha folha, coloco, acabou, né? Pô, mas tá bom, e se não colar, né? E se não tiver a folha, e se não colar, e se, isso. né? Até teve um se caiu um processo. meteoro, o que você vai fazer, né? Exato. Até teve um processo onde a gente estava desenvolvendo e aí faltou clicar no botão salvar. A área de negócio até na hora que estava gravando e fazendo a execução do processo, ela foi lá e clicou, mas ela não falou. E aí, quando a gente foi fazer a automação, faltou clicar. E aí ela falava, mas não tá salvando, não tá indo. E aí o robô fazia tudo que ele tinha que executar, mas faltava clicar nesse botão. Então não era gravada a informação. E aí depois a gente voltou e falou, olha, é que ela faz tão automático a solução que ela nem se deu conta de ter falado, precisa clicar aqui. E aí depois a gente voltou e aí fez uma mapeamento. Nossa, acho deu que isso tudo deve ser um certo. desafio também. A pessoa, não que ela não queira falar o processo, mas ela tá tão habituada a fazer aquilo que ela não percebe que ela tem que falar cada nuance. Exatamente. No meu caso, é exatamente isso. Porque como eu já pego clientes que já estão nessa cultura, né? Já estão trabalhando, mas às vezes você tem que trocar de tecnologia. Ou vai crescer, ou tem que melhorar alguma coisa. Então, às vezes, tem muitos casos que eles colocam embaixo do braço ali, né? Aquela tecnologia de estimação. E é o meu trabalho convencê-los de que tem coisas melhores, né? Que você pode mudar e modernizar. E não precisa sair não precisa ser radical, mas é uma coisa que eu enfrento bastante, já que é um ponto de vista diferente, né? Essa troca entre tecnologias, seja sair da nuvem, ou sair do on-prime, se migrar para a nuvem, ou nascer lá, então é um problema. Quando você tá fazendo, como assim, desculpa, Cam, eu tô roubando aqui, mas assim, é que elas vão falando e vai trazendo umas coisas na minha cabeça, mas assim, quando você tá fazendo, e agora eu vou fazer um jabazinho da hora aqui, rapidão. Quando você tá, como você explicou, né? Você desenvolve algumas tecnologias de prateleira ali de RPA, algumas soluções de prateleira de RPA. Quando você vai construir uma nova, como é que é esse processo de falar assim, hoje, acordei inspirada. Hoje o designer falou assim, hoje eu acordei inspirado, vamos fazer um negócio disso, ou não. Ou vocês vivem uma experiência com algum cliente e falam, putz,
Bacana, podemos fazer isso de prateleira, porque muita gente pode usar no mundo até, não só no país ou no mundo. Como é que é esse momento de criação? Não sei se você é 100% envolvida nisso, mas eu acho que é legal, eu sou curiosa. E Não, só para é acrescentar 100% isso. também uma dúvida Boa. aqui, essa questão de customizações. Uhum. Então, por ser essa segunda opção, tem muita customização, tem coisa que a gente faz exatamente para um cliente, porque é o que ele precisa. Porque às vezes nem todas as ferramentas atendem da forma que eles desejam. Então, é muito a vivência, né? Eu atendo vários clientes, né? Algumas mais de 5, 6 contas, então acaba que cada um tem uma coisa em específico e eu preciso desenvolver com as ferramentas básicas que eu tenho ali da Oracle, por exemplo, né? Então, levando para o mundo do IC, né? Que é uma ferramenta que a gente trabalha. Ali dentro tem várias coisas que você consegue automatizar, de RPA, processo de BPM e tudo mais, o próprio integration em si. Mas eu vou muito nessa linha do que está faltando na ferramenta que alguma outra traz ali em conjunto, e aí a gente cria a partir disso. E aí, se o negócio ficar muito bom e muito fácil de replicar, aí a gente vai criando essas soluções de prateleira que você comentou, né? Então, a gente vai fazendo as demonstrações, deixa isso versionado, mas quase sempre a junção de uma ferramenta com a outra, que, né, talvez saia algum dia, mas a gente vai customizando da forma que dá. Ai, que pra legal. atender. Muito top. Bom, aí eu tenho uma perguntinha referente ao profissional, a pessoa, o desenvolvedor, né, que trabalha com essas ferramentas todas. Qual é o perfil, né, para trabalhar com RPA? Bom, eu acho Já que uma- o principal ponto é ter lógica de programação. É. É fundamental. Se quer entrar em qualquer área de desenvolvimento, eu acho que ele tem que entender como que funciona para você programar. Então, não estou dizendo nenhuma linguagem específica, mas ele ter a lógica de como que eu tenho que fazer aquelas ações. Sabendo a lógica, você aprende qualquer ferramenta. Eu ia falar isso. Não me cancelem, mas para mim, um bom desenvolvedor é bom em qualquer linguagem. Exato. Ele Porque consegue... não está na linguagem, muitas Exato, vezes, né? não está na linguagem. E entender, pegar aquele texto que está lá as regras e traduzir isso. Então, ele tem que saber a linguagem e como fazer essa tradução. É óbvio que também é importante o desenvolvedor ter as questões de segurança, entender o que é compliance, como que a gente faz um desenvolvimento seguro, ter noções de arquitetura, porque cada solução vai ter um foco, então a gente pode ter uma solução global, onde eu vou ter que ter uma robustez muito maior, então ele ter essa ideia. Óbvio que quando você Até entra... uma sensibilidade. É isso. E também se colocar no lugar do cliente, eu acho que é um ponto principal, que ele tem que entender o que isso vai gerar de impacto para poder fazer a automação da melhor Conhecer forma. do negócio Exato. também. Não é o ponto principal, Uhum. mas assim, ele conseguir ir para o mundo do negócio e entender o que aquilo pode impactar, tá? E de uma soft skill básica, mas eu acho que a mais importante é a comunicação, que a gente já Exato. tinha comentado. Porque, querendo ou não, no processo, você vai ter que conversar com as pessoas, você vai ter que ir ali, mesmo que às vezes não seja o seu trabalho, se as coisas saírem do controle, você vai ter que ir atrás, você vai ter que, né, se comunicar. Então, eu acho que é um ponto muito importante desse perfil. Exato. Que eu percebo, assim, porque eu mesma, já falei, eu não sou voltada para a área de RPA, mas trabalho com inovação e vendo no dia a dia são essas coisas que eu acabo observando bem forte. E não Nesses só profissionais. conversar com a área de negócio, conversar internamente. Internamente, Então, sim. você lê a documentação, talvez a documentação não está da melhor forma. Então, ele tem que Saber falar... perguntar. Exato, saber se entender colocar. o que acontece. Muito bom, muito bom. E me fala uma coisa, hiperautomação, né? Eu não sei se vocês já tiveram vivência em projetos com mais de uma ferramenta de automação envolvendo. E se tiveram, como é que foi isso? Assim, eu tenho, sei lá, junta GenAI com RPA, com não sei o que lá. Como é que foi essa... Tem uns projetos que a gente pega que são top, né? É muito gostoso de fazer. Sim. E para mim, quanto mais desafio, mais gostoso fica o negócio, assim. Então, como é que foi? Como é que foi tudo isso, assim? Como é que foi trabalhar com essas múltiplas tecnologias de automação? No meu caso, inclusive é recente, eu acabei tendo essa experiência, né, onde a gente teve que juntar, por necessidade do projeto, a parte do RPA, que fazia todo o processo manual, e aí esses dados, né, o resultado final ficava lá parado, e aí a gente precisava, por exemplo, de um serviço de IA para reconhecer os textos
que geravam a partir daquele resultado. Olha, E que o processo incrível. automaticamente jogasse isso num LLM na vida, que é um modelo já treinado, né? Que quando a gente fala de LLM, é um modelo pré-treinado para entender o que está acontecendo. Então, é uma esteira realmente de hiperautomação que do início ao fim não precisa da intervenção necessariamente humana, mas que ele entende o que está entrando, entende sobre o que está falado. É um processo, por exemplo, um exemplo não, mas o que acontece nessa esteira é para você ler processos judiciais, que são várias páginas. Então, você tem ali o PDF, né, que você faz a geração do PDF, aí tem todo o processo da RPA, aí joga isso no modelo, o modelo vê ali só as informações que o advogado precisa analisar. Enfim, é uma coisa mais Não, complexa, super legal. mas no fim ele tem um resultado do que ele só precisa analisar, Daquilo sabe? que ele Não precisa 30 analisar. páginas. Ele tem uma inteligência Exato. no meio que vai acontecendo várias coisas. E quando você... Peraí que eu já vou em você. Tranquilo. Quando você trabalha nesse tipo de projeto, né? São múltiplos times ou você consegue que um time só tenha toda essa visão e faça essa entrega final? Não, múltiplos times. Como eu comentei, eu sou do time de inovação e desenvolvimento. Então, a gente pega mais a parte de cloud native. Então, as ferramentas que estão por trás disso, né? A parte de desenvolvimento. Mas eu preciso muito do pessoal do time da squad de AI. Porque eles são mais focados em dados, são focados nesses serviços de AI que eu comentei, por exemplo, de reconhecimento de texto, de fala, de imagem. Então, a gente se junta e cria essa esteira com o melhor dos mundos que a gente tem do nosso lado. E Ai, que demais. E aí a gente cria... A gente vai trocar umas Essas coisas, figurinhas. né? Não, tá top. Tô amando Eu tô essa amando conversa. essa conversa, a gente vai trocar. Bom, do nosso lado a gente ainda não tá fazendo com Generative AI, mas é um tópico que a gente tá tratando, e aí por isso que eu falei que a gente vai trocar figurinhas, porque é onde a gente tá entrando no momento. Então, a gente tá entendendo os processos que podem ser feitos, a gente tem questão de contratos, entender o contrato. Como a Serasa Experian está no mundo todo, a gente tem diferentes línguas e a gente precisa traduzir esses contratos para inserir dentro de uma plataforma. Então, é um possível candidato. Então, a gente está analisando alguns processos para a gente poder fazer essa hiperautomação com Generative AI. Ai, que demais. Mas a área de vocês é bem legal. Ela nasceu bem pequenininha, assim, na Sim. Serasa, e de repente ela ganhou um corpo incrível, assim. É muito legal de ver mesmo. O quanto vocês cresceram e o quanto vocês hoje conseguem atender a Experian como um todo ali. É bem legal. Sim. Olhando bem o mundo de finanças ali, mas é um mundo muito vasto para nós, né? Sim, Então, começou com uma área interna no Brasil e aí bem depois... tímida, na Exato. verdade. Começou com... Isso é legal da gente ver, porque às vezes é o que a gente falou, né? Daquela coisa do que eu falei da startup. Às vezes você começa pequeno, e você tem que começar pequeno, né? Às vezes não dá para você sair dando passo tão grande, você vai sair tropeçando, né? Então a gente começou pequeno ali, de repente... De ficou repente, muito você legal, faz cara. ali, né, um investimento muito grande, né? E, de repente, aquilo tudo não dá certo, né? Exato. Tem o risco. Mas Exatamente. ela começou pequenininha e depois foi ganhando forma, até onde o Global em Finanças gostou da ideia e falou, não, vamos replicar isso para tudo. Então, já que a gente está falando de inteligência artificial, rapidão. Já que a gente está falando... Aliás, a gente fez um episódio todinho de inteligência artificial aqui. Se você não foi lá assistir, vai lá, corre lá para ver. Confiram. Vai Tá olhar, incrível. porque foi muito legal. Você assistiu, né, Camis? Lógico. Ficou muito top. Foi muito legal, vai lá assistir. Se vocês não assistiram, convido vocês a assistir. Foi um episódio super gostoso. A gente falou um pouco sobre ética, né? Porque é um tema muito que ferve aí, né? Polêmico, Bem polêmico, né? Agora entra um mundo muito seu também aqui, né? Que é a Sim. coisa da ética, segurança e tudo aquilo, né? E aí, quando a gente fala isso para inteligência artificial, né, a gente olhou com alguns olhos, né? E quando a gente fala disso para RPA, qual que é o desafio da ética dentro do mundo de RPA, assim? Porque, no fundo, você pode colocar qualquer coisa ali, né? Tudo bem que você pode colocar qualquer coisa em qualquer, né, código, né? Assim, e aí a gente vai ter dentro das empresas os guarda-reios, né, as proteções que tem que existir. Mas quais os desafios com esse tipo de tecnologia e a ética no desenvolvimento e na implementação dessas coisas? Não sei se você já teve alguma experiência aqui com a gente disso. Acho que não, né? Vocês Não, ainda não. É. Ainda. Eu acho que uma coisa bem difícil de se fazer, mas que é bem importante em relação a isso, é você reduzir os dados que você precisa a somente o que você precisa. Porque, às vezes, de uma forma geral, como foi construído o RPA ali, né,
mais antigamente, ou como está sendo construído, às vezes as pessoas acabam pegando muitas informações que não precisa, não é necessária para o projeto. E se você colocar um padrão ali, né, até seguindo o que você comentou da LGPD, que tem essa restrição mesmo, e ter esse consentimento, né, as pessoas têm que estarem cientes, né, do que está sendo coletado ou não, mas eu acho que o mais difícil é restringir somente ao necessário, né, na minha visão. Não estou ali exatamente no desenvolvimento, mas eu vejo que isso é muito difícil para RPA e em outras áreas. Não, eu acho que é importante e também ter esses controles que eu falei antes. Então, você passar por um comitê de arquitetura, segurança, compliance, validar aquela sua solução e você realmente fazer o que está ali descrito naquela solução. Então, ter Os especialistas ali. envolvidos durante o processo inteiro da entrega dessa automação em si. Posso fazer uma pergunta um pouquinho mais técnica? Não Pode. sei e tudo bem se a gente não tiver a resposta, tá bom? Quando a gente, ainda nesse tema de ética, né? Quando a gente olha para um desenvolvimento de sei lá, em Java, né? Pega um javeiro lá, tá desenvolvendo. A gente tem, né, diversas companhias, você trabalha ali com teste unitário, com ferramentas para você olhar o código que está ali, com as melhores práticas. Eu não vou trazer os nomes das ferramentas, mas a gente sabe que a gente tem revisão de código, a gente tem pair programming, a gente vai colocando diversas barreiras ali, vou falar barreiras, uma palavra ruim, né, de usar, mas a gente vai colocando diversos guarda-reios, eu não sei nem como colocar isso em português. Steps. Diversos passos para a gente cercar esse tipo de coisa, né? Então, você olha se um código bom, se ele é um código que está com teste ok, se aquilo que você... E aí, você tem um time que vai fazer teste daquilo, que vai, né, vai automatizar um teste em cima daquele código que você está criando. Enfim, tem várias formas a gente lidar. Com essas ferramentas de RPA, quando a gente fala em low code, no code e as outras ferramentas de RPA, a gente tem esse tipo de apoio externo para fazer esse tipo de revisão? Sim, o que acontece hoje, por exemplo, na nossa área, o desenvolvedor não sei, o Jenkins ou whatever. A gente pode conectar. Até uma coisa que a gente está fazendo dentro da nossa área é desenvolver um DevOps para validação desses eu ia perguntar isso na sequência. Dava para pôr numa esteirinha, assim, automação da automação. Dá para fazer o teste dentro, verificar o seu código, como que ele tá, se ele tá saudável ou não. A gente sabe que para Python existe algumas ferramentas de validação, por exemplo, o Veracode. Isso, que Veracode, passar um JUnit, passar, né? Você faz isso, você pode fazer. Então, a ideia é que as soluções que a gente utiliza hoje em Python passe por essa esteira e também as automações que utilizam as plataformas de RPA também, elas podem fazer essa validação, tá? Você consegue pegar aquele código e fazer uma análise automática de code review, de olhar aquele código, ver se está tudo saudável e aí mover para produção automaticamente. Tá? Então, é possível. E uma coisa que a gente também faz, o desenvolvedor que desenvolveu não é o desenvolvedor que vai fazer o code review. Existe uma ou outra pessoa que vão fazer essa análise. E aí, no nosso caso, a gente também pode solicitar que o time de TI lá do Global faça essa análise, caso necessário. Digamos, a gente tem pessoas dentro da equipe que foram treinadas pelo time lá de fora que podem fazer. Então, não é qualquer desenvolvedor. Já tem que ter um tempo de casa, entender como que faz a automação. E aí, é feita essa análise de código. Também o time lá do Global, eles a cada 2-3 meses, eles podem pegar a lista lá dos projetos que a gente fez e olhar para ver se os desenvolvedores estão seguindo. Então, a gente tem esses guarda-reios. Uma coisa que a gente está implementando é que um outro desenvolvedor vai testar agora. Então, não vai ser o mesmo desenvolvedor que estava fazendo o teste, que fez o desenvolvimento desse processo, vai ter um outro desenvolvedor também que vai fazer um teste. Então, você acaba criando... Tirando o viés, exato, né? Você tira o viés daquela pessoa que está ali. Exato. É normal, né? Ali a qualidade, né? Exato. Sim. Mas você não tem QA mesmo? Você faz só um teste de desenvolvimento? Hoje a gente tem um teste de desenvolvimento, a gente tem um ambiente de desenvolvimento, mas eu não tenho uma pessoa específica de QA que faz isso. Ah, legal. Mas a ideia é ter, a ideia é implementar. Então, vai ter lá a planilha de todos os testes que eu preciso fazer, todos os resultados, e aí essa pessoa vai executar todos esses testes. Na nuvem eu tenho a mesma opção?
Tem a mesma opção. Eu tava até pensando aqui agora sobre Eu tô judiando. a minha esteirinha. Que tem muita coisa que a gente pode inserir, até mesmo, às vezes a gente não sabe, de forma gratuita. Dentro da nuvem tem serviço, por exemplo, que você ativa para ficar monitorando tudo isso que a gente comentou de forma proativa, para que você não seja tão reativo de ter que, só quando subiu, entender o que está acontecendo, né? Então, um dos exemplos que a Dandara citou é o scanning de código, né? Que aí você consegue detectar, por exemplo, se o risco daquele código está crítico, ou se não está, por que que não está. E às vezes até aparece lá, porque o pacote está antigo, porque não foi atualizado, Vai sabe? esperar até o final pra ver que tá com exato. problema. E se você tem isso muito bem mapeado lá no início, você pode colocar um step ali de controle, de aprovação, para que isso pare ali, volte, refaça e não tome tanto tempo, sabe? E aí colocar tudo isso no... Ai, meu Deus, desculpa. Colocar isso tudo na mesma esteira fica bem interessante de você analisar de forma mais proativa, né? Seja para código, seja para imagem de container, porque eu sei que tem RPA também que roda dentro de container, pode acontecer um desenvolvimento ali local. Então, são coisas que a gente pode já usar, que já estão nativas em nuvem, aí às vezes é só ativar, é gratuito, consigo pensar em milhares aqui que a gente usa lá, e é efetivamente mais simples. Ai, que legal. Muito bom, né, cara? Show, show, show. Bom, a gente falou bastante, eu tô vendo que a gente explorou bem aqui como é que tudo isso funciona. E a gente já foi, aos pouquinhos, a gente foi pincelando outras coisas além do RPA, né? Outras formas da gente automatizar ali. O que a gente pode trazer como outras formas de automatização de processos além do RPA? Eu acho que uma que está em alta agora, que até foi tocada, é a questão de low code e no code. Quando a gente fala de RPA, a gente tem uma infraestrutura que precisa ser mantida. Geralmente são desenvolvedores de TI que fazem esse desenvolvimento, então você não tem na área de negócio. E aí você tem uma mão de obra especializada naquilo, que tem um custo. Quando a gente fala de low code e no code, a gente tem a ideia que a própria área de negócio possa fazer o desenvolvimento. E aí você tem ferramentas que já estão hoje dentro da companhia para poderem ser utilizadas por isso, para poderem ser utilizadas para fazer a automação. Então, como a ideia é drag and drop, pegar e puxar aquela caixinha e fazer simplesmente ter a lógica de programação, mas é um modo mais simples, a própria área de negócio consegue fazer. E aí você não tem tanto custo atrelado. Para a gente, chegavam algumas automações onde a gente colocava o benefício que aquilo lá ia ter e o custo que aquilo lá ia ter para a área. E a gente falava, a gente não consegue fazer. Mas como que a gente habilita a área de negócio poder fazer o seu próprio desenvolvimento? E aí o low code está chegando para que isso aconteça. Então, para que a própria área de negócio consiga fazer, mas que tenha um certo nível de governança, que você tenha toda a questão de garantir que os dados que estão sendo pegos são realmente os dados que necessitam para aquele processo. Então, é uma das ferramentas legais que está no mercado e que está se falando muito. Muito bom, muito bom. Isso aí. E eu lembrei agora de você falando, porque não só automatizar tarefas, mas a questão do no-code e o low-code traz um poder muito grande de quem não tem uma skill tão forte de desenvolvimento que você comentou, né? Ou de algumas outras coisas, de, por exemplo, construir o seu próprio portal, sua própria intranet, né? Exato. Deixar ali num ambiente entre áreas coisas que vão automatizar a sua vida, e não necessariamente é um robozinho que vai ficar fazendo as mesmas tarefas, né? Que tem muita coisa, muita ferramenta que a gente tem hoje para a criação de formulários, portais, que às vezes nem precisa de um RPA, mas está dentro disso que você comentou, do no-code, do low-code. Exato, nem todas as aplicações que a gente fala de low code e no code são para criar automações de fluxos, mas sim você pode criar uma página de interação e aí você pode ter por trás dela alguns fluxos Sim. acontecendo, mas existem ferramentas que é só para você criar uma aplicação em si, em low code. Nossa, que show. Isso daí eu não sabia, gente. Foi novidade aqui pra mim. É bem legal. Eu já tinha tido contato com low code, no code. A galera do desenvolvimento não curte muito, sabe que sai muita coisa ali que a galera não curte, fica muito poluído o código às vezes e tal. Mas é uma ótima opção, principalmente quando a área quer autonomia e ela não tem uma TI dedicada e tudo isso. É algo que pode trazer uma autonomia muito boa para as áreas de negócio ali. Ou para pequenas empresas, enfim.
para pequenos soluções que a gente queira no dia a dia. A gente daqui a pouco a gente tem uma pergunta mais absurda para fazer no final, tá? Medo. E daqui a pouco a gente vai para ela. Antes da gente ir, eu vou fazer uma última pergunta, já emendado nisso daqui, e aí a Camis vai puxar pra gente a pergunta absurda que ela trouxe, que é top, que eu adorei. Mas eu vou trazer nesse assunto que a gente estava. Então, GenAI, RPA, no code, low code. Quando usar um, quando usar outro? Bom, vou voltar para a resposta. Depende. Eu acho que vai muito do que a área de negócio precisa que seja feita, tá? Então, acho que, como eu falei antes, você não precisa um carro de Fórmula 1 para resolver algum problema. Adoro. E às vezes, deixa eu só fazer um gancho que você está falando. Às vezes, apareceu uma tecnologia nova. Agora, vamos usar. Quer usar para tudo. As pessoas querem usar para tudo. Você vai num... mas usa um Automation Aware, usa RPA. Você fala, mas... Não vai funcionar bem. Você vai ter que dar uma volta no mundo para chegar na sua solução, né? É isso. Acho que esse é o principal ponto. Entender o que realmente é necessário. E aí, conhecer as ferramentas, as tecnologias. Porque se você entende o que é necessário, você já vai saber o que você vai querer usar. Porque o RPA, por exemplo, dando agora exemplos mais, né, para ficar mais entendível. Isso, mais palpável. Mais palpável, quando você tem um processo bem mapeado ali, você sabe a entrada, você sabe a saída, que a gente comentou, tarefas repetitivas, é mais para um RPA. Se você tem um conjunto de dados muito grande, você quer treinar ou fazer alguma coisa a partir daquilo, né, ou que você tem uma saída diferente do que você está toda vez imputando, você vai ter que treinar algo mais relacionado a IA. Seja uma IA mais tradicional, seja a IA generativa, que aí vai criar coisas absurdas a partir do que já está criado na base, né? E se a gente está falando de no-code e low-code, você pode ter ambos dentro dessas duas que a gente comentou. Você pode ter ferramentas de RPA no-code e low-code, você pode ter ferramentas de IA no-code e low-code, né? Então, vai muito de entender o que você precisa, porque, às vezes, o problema que você precisa resolver, aí a generativa só vai te trazer dor de cabeça, né? Então, até você treinar ela, você já fez 300 vezes, nem precisa mais dela, né? Exato, então, é muito isso. E agora, para pegar o gancho até nessa situação de automatização e gerar coisas absurdas, a nossa pergunta absurda aqui é... Não sei se vocês já assistiram aquele filme chamado Clique. Ele tem um controle. E ele faz uns usos ali. Eu gostaria de saber de vocês. O que vocês automatizariam na vida de vocês, usando aquele controle do Clique? Se a gente roubou do Adam Sandler, o que você vai fazer? Nossa, ó. Na sua vida cotidiana, tá? Na sua vida cotidiana. Esqueci o nome dela. A minha maquiagem. Nossa, era uma coisa que eu automatizaria de uma forma que eu não gosto, eu não sei me maquiar. E eu queria só apertar um botão e tá você pronta. Colocar uma pele aqui, assim. Eu adorei. Eu quero assim, pronto, é esse. Seria perfeito. Eu adorei essa ideia. É incrível. Eu acho que é uma boa, mas eu acho que eu automatizaria o conhecimento, aprender novas tecnologias, porque a gente fala de TI. Sim. Toda hora surge alguma coisa, então conseguir pegar isso fácil e absorver. Então, não sei como, não tenho ideia, mas eu acho que eu faria isso. E você, Camis, o que você automatizaria na sua vida? Gente, olha, tem coisas que eu não gosto de fazer, então eu já puxaria mais pra esse lado, né? Então, esse negócio de cuidar de casa, gente, não gosto. Vamos ser sinceros aqui, eu não gosto. Então, isso eu com certeza automatizaria. Mas isso é possível já? Alguma coisa. Tudo não. Eu queria, assim, só pensar ali e pronto. Tá feito. Eu e queria você? Passar roupa. Eu já não gosto. Eu já turma já que a gente tem que aceitar que a roupa não precisa ser passada. Gente, eu tecido que nem precisa passar. Eu comprei uma capa eu comprei uma capa de poltrona essa semana. Aí eu fiquei toda feliz, coloquei a capa da poltrona. Aí eu mandei uma foto pra minha irmã. Falei, olha que legal essa capa de poltrona. Ela, nossa, tava dentro da garrafa. Eu vou sentar, já vai esticar isso, gente. Eu queria isso. Uma passadeira assim, ó. Pá, tá passada. É isso. Adoro. Adorei. Foi muito bom conversar com vocês. Foi um papo bem bacana, bem técnico em diversos aspectos. E eu só tenho a agradecer a vocês, a Oracle por essa parceria linda.
E a você por ter vindo aqui. A gente não se conhecia, é muito prazer. Eu já conhecia a sua área, mas a gente não tinha tido contato. E foi meu primeiro podcast com a Camis. Sim. Foi a primeira vez que a gente apresenta junto e foi ótimo. Eu Maravilhoso, amei. adorei Eu o falo assunto. muito, viu, Camis? Não, foi ótimo. Mas eu Desenvolveu adorei. aqui maravilhosamente. Foi muito bom. Vocês querem deixar uma palhinha aí pro pessoal, Isso. se despedir? Eu agradeço o convite, acho que foi muito legal esse chat, eu nunca tinha participado de nenhum podcast, então foi muito bacana. É isso, obrigada pela oportunidade. Desculpa. Eu também agradeço muito o convite, as pessoas que estão aqui por trás também, que dão todo o apoio. A Bem Jéssica, lembrado. a Laídes, um beijo, minha gestora, que sempre me apoiou e sempre tá disponível para tudo, minhas ansiedades, porque também é a minha primeira vez participando de algo assim, então para mim é mais um obstáculo que eu consegui superar, então tô muito feliz. Muito obrigada. Se deixa vocês mais tranquilas também, nossas primeiras vezes aqui. Exato. Como blogueiras aqui. Mas foi muito bom, muito obrigada, Aura, muito obrigada a vocês e todo mundo aí. Obrigada. Beijo. Pessoal, então bora lá, se inscrevam no nosso canal. Ativa o Ative o sininho. Se inscrevam nas vagas da Serasa Experian. E é isso. Até logo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.